Município prorroga o auxílio emergencial até março de 2021. Município elastece o estado de calamidade pública até junho de 2021. Governador, em meio à pandemia, vai tirar férias em Miami, tem que voltar às pressas porque corre o risco de ser investigado pelo Ministério Público. Paulo Guedes se manifesta em relação à crise e sobre a possibilidade do governo federal prorrogar o auxílio emergencial. Para você que gosta de notícias na televisão, tem gente que fala que eu acredito vendo na televisão. Vou trazer uma matéria para você, direto da TV Câmara, sobre os benefícios sociais, como irão ficar em 2021, sobre as novas propostas para os benefícios sociais em meio a esse caos de final de ano e ausência do governo, ausência do posicionamento do governo em relação à prorrogação do auxílio emergencial. Tem muita coisa acontecendo e eu vou separar essas informações para vocês nesse vídeo, porque aqui você sabe, a gente trabalha com a verdade. Vou trazer as fontes para vocês, porque aqui nós estamos de olho em tudo. Esse vídeo é para você que quer saber notícias sobre o auxílio emergencial, sobre a prorrogação, sobre novos benefícios sociais. Esse vídeo é para você. Esse vídeo não é para você que já cansou de ouvir sobre a prorrogação, já cansou de ouvir sobre o auxílio emergencial, o seu estado está tudo bem aí, já tem emprego, a economia já está virando, não tem mais pandemia. Esse vídeo não é para você, se o seu estado estiver tudo bem, ok? Vamos combinar assim? Então, se você quer saber dessas informações, fique comigo nesse vídeo. Vou trazer informações muito, mas muito importantes para vocês aqui no canal do professor Roberto Conceição. Bom, gente, olha, neste vídeo eu quero fazer algo diferente. Eu quero separar aqui todas essas informações que está rolando na mídia agora, nesse exato momento, sobre a prorrogação, sobre municípios que estão prorrogando o auxílio emergencial, sobre o posicionamento do Paulo Guedes, sobre esse monte de projetos de leis agora para prorrogar o auxílio emergencial. Eu vou separar para vocês. Primeiro nós temos que entender o seguinte, primeiro momento, antes, se você é novo por aqui, já quero te fazer um convite. Aqui embaixo, já se inscreve no canal e já compartilha esse vídeo. Me ajude a levar essas informações para o máximo de pessoas que você puder, tá bom? E coloque para mim aqui como está o seu município, como está o seu estado, o que o seu prefeito tem feito, o que o seu governador tem feito. Coloque aqui. Eu sou de São Paulo, o meu foi para Miami. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Então, vamos organizar as ideias primeiro aqui. Gente, nós estamos vivendo um momento complicado. Por quê? Muitos estados estão fechando o comércio, voltando para a zona amarela, vermelha, ou seja, restrições, muitas restrições já alguns estados estão colocando por conta da pandemia, por conta dessa crise. Muitos hospitais já estão lotados. Fato é que a pandemia continua. Eu não sei em qual país o Paulo Guedes mora, que ele está dizendo que ainda não tem essa segunda onda, que ainda a crise não chegou. Eu vou trazer o vídeo para você já. Que país o Paulo Guedes vive? Então a realidade é essa hoje. Comércios fechando, crise acentuada, falta de emprego, falta de recurso financeiro para a sociedade. Esse é o momento atual do país. Eu não sei aonde os governantes não estão enxergando isso. Então, a crise está aí. Se você concorda comigo, coloque aqui nos comentários, por favor. Agora, se você já tem emprego, Roberto, estou saindo do vídeo porque eu tenho emprego, a economia aqui está tudo certo. Coloque aqui para mim também, não tem problema. Então, a crise está aí. Esse é um cenário atual, um cenário que de fato está acontecendo. Aí nós temos agora uma outra situação. Essa falta de
de governo que o país tem, me parece, que os estados também me parece que tem, e muitos municípios, porque alguns municípios resolvem a coisa, tomam atitude, outros municípios não tomam atitude, alguns estados tomam atitude, outros estados não tomam atitude. Eu não entendo por que acontece isso. Veja, por exemplo, Salvador, parabéns ao prefeito, a Câmara, né? A Câmara de Salvador, que aprovaram a extensão do auxílio emergencial até março. A Câmara. Falta concluir o processo legislativo, mas estão se mobilizando, estão votando, estão correndo atrás. Parabéns, Salvador. Bahia. Então, o auxílio na Bahia deve ser abastecido até março. Isso no município da Bahia. Não é algo federal ainda, gente. É para o município de Salvador. Do estado da Bahia, mas para o município de Salvador, ok? Vamos ver uma outra situação. Petrolina, o município de Pernambuco, já elasteceu para o município o estado de calamidade pública até junho. Parabéns ao município de Petrolina, ao prefeito Miguel Coelho. Foi publicado no Diário Oficial dia 29, elastecendo o estado de calamidade pública em Petrolina. Coloque aqui para mim o que o seu município está fazendo. Por quê? A omissão do governo federal está aí. Eu vou colocar para vocês agora, antes de eu colocar o vídeo do Paulo Guedes, e vou colocar a reportagem também da TV Câmara, olha só, o estado de São Paulo, por exemplo, está um caos. O governador se mandou para Miami, agora teve que voltar porque o vice está contaminado. O vice está contaminado, então teve que voltar. E a Isis, uma vereadora chamada Isis, já pediu a investigação ao Ministério Público em relação à saída do governador em meio à pandemia para tirar férias em Miami. Você que é de São Paulo, você sabe do que eu estou dizendo. Então, veja que municípios se mobilizam, alguns estados se mobilizam, como por exemplo o estado de Minas, as pessoas não sabiam, mas o estado de Minas com renda Minas, Pará com renda Pará, Paraíba trouxe o 13º e outros estados estão ajudando sim a população. Investigue o que o seu estado está fazendo e coloque aqui. 17 governadores, soltei hoje pela manhã, pediram para o presidente da República colocar a prorrogação do auxílio emergencial ou estado de calamidade pública. 17, mas teve alguns que não assinaram, inclusive o nosso governador de São Paulo, João Dória. Então, alguns estados estão se mobilizando. Essa é a situação real de alguns municípios, de alguns estados, e agora, e o governo federal? Como que está o governo federal? O Paulo Guedes, dá uma olhada aí o que diz o Paulo Guedes. Existe possibilidade de haver uma prorrogação do auxílio emergencial, aí vamos para o outro extremo. Se houver uma segunda onda de pandemia, não é uma possibilidade. É uma certeza. Paulo Guedes, então, diz que, peraí, a economia já está voltando e se nós tivermos a segunda onda, certamente teremos a prorrogação do auxílio emergencial. Qual país o Paulo Guedes está vivendo que não está vendo como está a situação do brasileiro? Que a economia não voltou, que ainda existe a pandemia causando um estrago terrível, com falta de emprego, falta de recursos. Muita gente perdendo emprego, comércio fechando, governadores pedindo para fechar o comércio e o governo federal omisso, Paulo Guedes de férias. Paulo Guedes de férias. Está aí aparecendo para vocês. Está aí aparecendo. E aí, gente, agora é o seguinte. O governo federal precisa se posicionar, trazer uma resposta. Porque enquanto o governo federal está omisso, nós já temos o protocolo do pedido de prorrogação pelo senador Alessandro Vieira, e agora mais um protocolo feito pelo senador Espiridião Amin, também pedindo a prorrogação do auxílio emergencial. Por quê? Tudo no Congresso está parado. Dá uma olhada nessa reportagem que eu separei para vocês, para você verificar o quanto a gente precisa do Congresso, dos deputados, dos senadores, para colocar em prática rápido esses projetos, porque a fome não espera. As pessoas estão precisando de ajuda, estão precisando de um posicionamento do governo. Mas me parece que está tudo muito solto. Não sei qual que é a sua opinião em relação a isso. Dá uma olhada nesse vídeo. Segundo o levantamento do IBGE, quase 14 milhões de brasileiros viviam em situação de extrema pobreza em 2019.
São pessoas que sobrevivem com cerca de R$ 151 por mês e representam 6,5% da população do país. Esse número vem crescendo desde 2014. O combate à pobreza deve ser alvo de debate em 2021 na Câmara, onde tramitam pelo menos 10 propostas que sugerem a reformulação do programa Bolsa Família ou a criação de políticas semelhantes de transferência de renda. Os projetos de lei começaram a ser debatidos na comissão especial em 2019, mas a pandemia atrasou os trabalhos. Uma das sugestões prevê mudanças no auxílio emergencial criado para socorrer a crise provocada pela Covid. O benefício seria prorrogado por mais 10 meses em 2021. Ao findar os 10 meses, aqueles que estavam nas condições impostas pelo programa Bolsa Família, que leva em conta o corte de renda per capita, eles migrariam para o programa Bolsa Família. Dessa forma, nós teríamos aí um aumento de 7 milhões de pessoas que poderiam ser beneficiadas com esse programa de distribuição de renda. O governo federal já acenou para a criação de um novo programa de transferência de renda, mas o Bolsa Família deve continuar como é em 2021. O governo estima destinar 35 bilhões de reais para o programa, mais do que o que foi gasto em 2020. O próprio presidente ressaltou que em relação ao programa Bolsa Família, que vamos tentar aumentar um pouquinho, e isso é necessário. Independente da renovação ou não desse auxílio, podemos ter a certeza de que o governo, o Brasil, prestará auxílio aos que necessitam, seja de forma emergencial, seja de forma de um outro programa. Deputado da base aliada do governo, General Peternelli citou as propostas de reforma tributária como também importantes para combater a desigualdade social. A reforma tributária é fundamental. A emenda substitutiva número 20, a PEC 45, simplifica o sistema fiscal, combate a corrupção, permite não cobrar impostos das pessoas de baixa renda. Tenho certeza de que essa medida ajudaria muito nessa atividade. Já a oposição tem outras propostas consideradas indispensáveis para combater a pobreza e a desigualdade de renda nos próximos anos. Deputados lembram que o Brasil é o segundo país com maior concentração de renda no mundo, de acordo com o relatório da ONU publicado em 2019. Aqui, 10% da população mais rica detém mais da metade da renda total do país, 55%. É fundamental que a gente taxe as heranças de uma maneira a provocar a distribuição de renda. Isso acontece em vários lugares capitalistas do mundo. É muito importante que no imposto de renda se cobre sobre o lucro. Até hoje, no Brasil, pouquíssimos países, só o Brasil e a Estônia, não cobram taxa sobre os lucros no imposto de renda. É fundamental taxar as grandes fortunas, como acontece em diversos lugares do mundo. Se não tomarmos as medidas para fazer com que a desigualdade social no Brasil se reduza, não teremos a erradicação da pobreza. É importante pensar esse país como um todo. Quando os mais pobres são atendidos e vivem com dignidade, a vida de todos os brasileiros melhora.